Se eu pudesse voltar no tempo, teria pedido para minha mãe não me deixar sozinha naquele portão. Mas a vida não nos dá essa escolha. Naquele dia, quando coloquei os pés dentro da fazenda dos Carvalho, eu ainda acreditava que o mundo podia ser justo. Eu tinha só 15 anos, um vestido simples de algodão e uma mala de pano costurada pela minha avó. Minha mãe me abraçou forte, chorando baixinho para não me assustar. Vai ser bom para você, filha. Lá você vai ter cama, comida e talvez até um futuro melhor. Ela não sabia que estava me entregando para um destino do qual eu nunca mais sairia a mesma. Eu me chamo Ana Beatriz dos Santos. Tenho hoje 76 anos e uma vida inteira marcada por silêncios. Silêncios que doíam mais do que gritos. Passei décadas escondendo a verdade, sorrindo em fotos, cozinhando para filhos e netos, mas com uma cicatriz que ninguém via. Agora, sentada nessa varanda, com minhas mãos já enrugadas e o cabelo completamente branco, decidi falar. Talvez para que alguma moça que me escute não cometa o erro de acreditar que certas casas grandes significam segurança. Nasci em 1949, numa cidadezinha chamada Perenópolis, no interior de Goiás. Era um lugar bonito, cheio de morros verdes e ruas de pedra, mas a beleza não enchia a barriga. Meu pai trabalhava na roça cortando mandioca, e minha mãe lavava roupas para famílias mais ricas. Éramos 5 irmãos. A comida era pouca, a cama era dividida, e o calçado passava de um para o outro até rasgar de vez. Desde cedo, eu tinha um dom que me destacava, a costura. Minha avó, Dona Zuleide, com seus dedos já tortos de reumatismo, me ensinou a segurar a agulha quando eu tinha apenas 7 anos. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu já fazia roupinha para as bonecas delas. Esse talento vai te salvar, menina, dizia minha avó, ajeitando os óculos caídos no nariz. O homem pode tirar tudo, menos o que suas mãos sabem fazer. A casa onde eu cresci era de barro batido, com telhas que deixavam a chuva pingar sobre nossos colchões de capim. O cheiro da minha infância era uma mistura de feijão cozinhando no fogão a lenha, do sabão de cinzas que minha mãe fazia, e da terra molhada que entrava pelas frestas das paredes. Era pobreza, sim, mas meu pai sempre repetia: pobreza com dignidade não é vergonha. Consegui estudar só até o 4º ano. Pra menina basta aprender a ler e escrever, o resto é trabalho, dizia meu pai. Não falava com maldade, apenas repetia o que o mundo já tinha lhe ensinado. Mas aquele pouco de estudo me deu asas. Eu lia tudo o que aparecia, jornal velho, revistas usadas, até receitas de pão que nunca pudemos fazer. Guardava recortes de vestidos que via em revistas de São Paulo, escondidos debaixo do colchão, sonhando um dia costurar peças assim. Quando fiz 15 anos, minha vida mudou. Dona Helena Carvalho, esposa de um dos fazendeiros mais ricos da região, me viu usando um vestido que eu mesma havia feito. Era simples, mas caía bem no corpo. Ela elogiou: você tem mãos de fada, menina. Preciso de alguém assim lá em casa. A costureira que trabalhava comigo foi embora. Meu coração disparou. Imagine, trabalhar numa fazenda com roupas bonitas, comida na mesa e talvez até um futuro melhor. Minha mãe acreditou que era a chance que eu merecia. Naquela manhã de maio de 1964, cheguei ao portão da fazenda com minha trouxinha. O casarão branco parecia um palácio perto da minha casinha de barro. Varandas enormes, cortinas pesadas, jardins cheios de flores. Meu quarto ficava nos fundos, ao lado da cozinha. Para mim, parecia um luxo, uma cama só minha, um armário pequeno, uma janela dando para o pomar de laranjeiras. O cheiro doce das frutas entrava e embalava meu sono nas primeiras noites. Meus dias eram preenchidos com linhas e tecidos. Ajustava vestidos de Dona Helena e de suas filhas, Júlia e Camila. Também fazia bainhas, trocava botões, copiava modelos de revistas que elas recebiam da capital. Pela primeira vez na vida, comia carne quase todos os dias e tomava leite fresco no café da manhã.
Mandava quase todo o meu pagamento para minha família, guardando só o suficiente para comprar agulhas, linhas e, de vez em quando, um retalho para mim. Foi num domingo, voltando da missa na cidade, que conheci Lucas Carvalho, o filho mais velho da família. Alto, bem vestido, com aquele jeito de quem sempre teve o que quis. Estava encostado no portão, fumando. Seus olhos me fitaram como se me despisse. Então você é a nova costureira, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Não de frio, mas de algo que eu não sabia nomear. Desde aquele dia, nunca mais consegui dormir tranquila. Nos dias que seguiram, percebi que Lucas parecia sempre saber onde eu estava. Quando ia ao pomar buscar frutas a pedido da cozinheira, lá estava ele, recostado no tronco de uma laranjeira, observando em silêncio. Quando eu estendia as roupas no varal, sentia seus olhos em mim, demorados demais para serem inocentes. No começo, eram apenas palavras ditas com um sorriso que me gelava por dentro. Esse vestido ficou ainda mais bonito em você, Beatriz. Ou então, seu cabelo brilha como ouro ao sol. As outras empregadas riam, faziam piadinhas, como se eu tivesse sorte de chamar a atenção do filho do patrão. Mas dentro de mim, algo se contraía, uma mistura de medo e vergonha. Minha avó sempre dizia: cuidado, menina. Filho de fazendeiro nunca quer compromisso. Só diversão. Eu lembrava dessas palavras toda vez que Lucas se aproximava demais. Eu desviava, inventava desculpas, mantinha os olhos baixos, como havia aprendido. Mas ele não parecia se incomodar com minha falta de resposta. Pelo contrário, cada recusa parecia um incentivo para insistir mais. Certa tarde, estava sentada na pequena mesa do meu quarto, ajustando o vestido de Júlia, quando ouvi passos no corredor. A porta se abriu sem que eu tivesse dado permissão. Era Lucas. Trazia um sorriso nos lábios e o cheiro forte de fumo e bebida. Posso entrar? Perguntou, como se fosse uma gentileza. Estou ocupada, Sr. Lucas. Respondi sem levantar os olhos, tentando manter a calma. Sr. Lucas? Riu baixo. Entre nós, pode me chamar só de Lucas. Fingi concentração no vestido. Minhas mãos tremiam levemente, dificultando a costura. Ele se aproximou, devagar, como quem sabe que está quebrando um espaço sagrado. Colocou a mão sobre a mesa, perto da minha. Eu recuei instintivamente. Você não precisa ter medo, disse num tom suave, que soava mais ameaçador do que qualquer grito. Só quero conversar. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia neles uma fome silenciosa, que me fazia sentir como se eu estivesse encurralada. Naquela noite, mal consegui dormir. O cheiro dele ainda parecia preso ao meu quarto, impregnado nas paredes. Virei de um lado para o outro, o coração apertado. Olhava para a janelinha que dava para o pomar, tentando imaginar um mundo além daqueles muros. Um mundo onde eu fosse apenas uma menina costurando roupas, sem precisar temer cada passo dado atrás de mim. Com o tempo, aprendi a evitar lugares vazios. Pedia sempre que alguma empregada me acompanhasse até o pomar. Dizia que precisava de ajuda para carregar as cestas de roupa. No varal, me apressava e olhava constantemente por cima do ombro. Mas Lucas parecia ter todo o tempo do mundo. E eu, cada vez menos maneiras de escapar. Certa manhã, enquanto eu passava roupas na lavanderia, senti um olhar me atravessando. Levantei a cabeça e lá estava ele, encostado na porta, os braços cruzados, observando em silêncio. Sabe que eu gosto de ver você assim? Disse, num tom que me deixou sem ar, tão dedicada, tão inocente. Preciso terminar o trabalho, senhor. Respondi, firme, mas a voz traiu o nervosismo. Ele sorriu. Um sorriso lento, perigoso. Depois virou-se e saiu,
deixando para trás apenas o som de seus passos e meu coração disparado. À noite, contei a Dona Josefa, a cozinheira mais antiga da casa, o que estava acontecendo. Não em detalhes, mas o suficiente para que ela entendesse minha aflição. Ela me olhou fundo nos olhos, enxugando as mãos no avental. Menina, abre bem os olhos. Já vi muitas como você. Eles prometem o céu, mas entregam só a vergonha. Se puder, evite ficar sozinha. Falou em voz baixa, olhando para os lados, como se até as paredes tivessem ouvidos. As palavras dela ecoaram na minha mente. Vergonha. Era isso que eu temia mais que tudo. Não apenas por mim, mas pela minha família. Se algo acontecesse, quem acreditaria em mim? Eu, uma costureirinha pobre, contra o filho do patrão? Mesmo assim, segui seu conselho. Fiquei cada vez mais reservada, fugia dos olhares, evitava risadas, e até minhas colegas começaram a notar. Que é isso, Beatriz? O moço te olha e você foge, zombavam. Eu sorria sem graça, mas por dentro meu estômago se contorcia. Um domingo, voltando da missa, encontrei Lucas novamente. Estava sozinho, encostado no portão da fazenda. O sol forte batia em seu rosto, realçando um sorriso que eu já temia. Esperei por você. Disse, apagando o cigarro no muro. Não devia. Respondi seca, apertando contra o peito o terço que carregava. Você ainda não entendeu, não é? Ele deu um passo em minha direção. Não vou desistir de você. Senti minhas pernas tremerem. Dei um passo para trás, mas atrás de mim só havia o portão fechado. A madeira áspera encostava nas minhas costas, como se me prendesse. Eu só quero trabalhar. Disse quase num sussurro. Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Então trabalhe. Mas não esqueça, essa casa é pequena demais para a gente fingir que não se vê. E saiu, me deixando com o coração disparado, as mãos frias, e a sensação de que a cada dia o cerco se fechava mais. Naquela noite, olhando para a pequena caixa de madeira onde guardava minhas linhas e agulhas, senti um nó na garganta. Era como se aquele dom, que sempre achei que me salvaria, agora fosse apenas mais uma corrente me mantendo ali. Eu não podia simplesmente ir embora. Minha família precisava do dinheiro. Meu pai já não aguentava mais trabalhar pesado, e minhas irmãs ainda eram crianças. Se eu saísse, como eles iriam sobreviver? Deitei na cama, o cheiro doce das laranjas vindo do pomar, mas pela primeira vez aquele perfume me sufocava. Eu sabia, no fundo, que algo estava prestes a acontecer. E que, quando acontecesse, nada mais seria igual. Era julho de 1964 quando tudo aconteceu. Até hoje, mesmo passados tantos anos, meu corpo ainda se lembra daquela noite como se tivesse acontecido ontem. A fazenda estava em silêncio. Dona Helena e as filhas haviam ido para uma festa de aniversário na cidade. A cozinheira e os outros empregados também tinham sido dispensados mais cedo. Fiquei para terminar um vestido que Júlia queria usar no domingo seguinte. Sentei-me na pequena mesa do meu quarto, a lamparina acesa lançando uma luz amarelada sobre o tecido claro. As horas passaram devagar, o som da agulha entrando e saindo do pano era o único que quebrava o silêncio. Foi então que ouvi passos no corredor. Primeiro leves, depois mais firmes. Meu coração acelerou. Tentei me convencer de que era apenas imaginação, que talvez fosse o vento balançando a porta mal fechada. Mas não era. A maçaneta girou devagar, e a porta se abriu. Era Lucas. Ele entrou sem pedir licença, o rosto levemente avermelhado, o cheiro forte de bebida e fumo se espalhando pelo quarto pequeno. Boa noite, Beatriz. Disse, fechando a porta atrás de si. O clique seco da fechadura ecoou no meu peito como um tiro. Senti meu corpo inteiro endurecer.
Tentei manter a calma. Estou ocupada, Sr. Lucas. Preciso terminar esse vestido. Murmurei, sem conseguir levantar os olhos. Ele deu alguns passos lentos até a mesa, apoiando-se de leve no encosto da cadeira em que eu estava sentada. Já te disse que pode me chamar só de Lucas. Sua voz soava baixa, quase sussurrada, mas havia um peso nela que me deixava sem ar. A casa está tão vazia hoje, pensei que talvez quisesse companhia. Não, obrigada. Respondi rápido, tentando disfarçar o tremor na voz. Prefiro trabalhar. Ele se inclinou, aproximando-se demais. Senti o calor de sua respiração perto do meu pescoço. Sempre tão séria. Murmurou. Você sabe que eu gosto disso, não sabe? Afastei a cadeira de repente, quase derrubando a lamparina. Por favor, me deixe em paz. Por um instante, pensei que ele fosse recuar. Mas em vez disso, sorriu. Um sorriso frio, sem nenhuma bondade. Não adianta, Beatriz. Disse, trancando de vez a porta. Eu sei que você não tem para onde ir. Naquele momento, o quarto pareceu encolher. O ar ficou pesado, e minhas pernas, fracas. Pensei em correr até a janela, mas sabia que não teria tempo. Minhas mãos tremiam tanto que a agulha caiu no chão, rolando para debaixo da cama. Não faça isso. Pedi, quase sem voz. Ele se aproximou mais, e eu recuei até sentir as costas contra a parede. Meu coração parecia querer sair do peito. Se você gritar, quem vai acreditar? Disse, os olhos fixos nos meus. A costureirinha pobre ou o filho do patrão? As palavras me cortaram mais fundo do que qualquer gesto. Era a verdade nua, cruel. Não havia ninguém que me defendesse. Tentei resistir, implorar, mas a força dele era muito maior que a minha. O quarto que até então parecia um refúgio, transformou-se numa prisão. As paredes estreitas, o cheiro doce do pomar entrando pela janela, tudo se tornou sufocante. Depois, fiquei ali, imóvel, sem forças nem para chorar. O silêncio era tão pesado que até o som distante dos grilos parecia zombar de mim. Sentia minha pele arder, como se carregasse uma marca invisível que nunca sairia. Horas se passaram. A lamparina apagou sozinha quando o óleo acabou, mergulhando o quarto na escuridão. Eu continuava acordada, o corpo encolhido, o olhar fixo na janela. Por mais que tentasse, não conseguia mover os lábios para rezar. Palavras fugiam. Só restava um vazio. Na manhã seguinte, lavei-me por muito tempo, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse apagar o que havia acontecido. Mas a água não levava a sujeira que eu sentia por dentro. Dona Helena percebeu meus olhos inchados e perguntou: Está doente, menina? Engoli o choro e respondi: Só uma dor de cabeça, senhora. Ela assentiu, indiferente, e seguiu seu caminho. Eu sabia que não podia contar nada. Se falasse, talvez fosse mandada embora, sem nenhum pagamento, sem referências. Minha família dependia do dinheiro que eu mandava. E Lucas sabia disso. Sabia que meu silêncio estava comprado pelo medo e pela necessidade. Nos dias seguintes, ele continuou a aparecer, sempre quando a casa estava mais vazia. A cada vez eu resistia menos. Não porque quisesse, mas porque entendia que não adiantava lutar. Era como nadar contra uma correnteza forte demais. As outras empregadas notaram meu silêncio, meu olhar perdido. Algumas cochichavam, outras perguntavam se eu tinha saudades de casa. Sorri de leve, sem responder. Ninguém podia imaginar o peso que eu carregava. Foi apenas 3 meses depois daquela noite que percebi algo diferente. Minha menstruação, sempre tão regular, não veio. Esperei dias, rezando para que fosse apenas um atraso. Mas o enjoo matinal não me deixou dúvidas.
Eu estava grávida. Lembro-me do momento exato em que entendi. Estava descascando batatas na cozinha, quando a náusea me fez largar a faca. Dona Josefa, que observava em silêncio, se aproximou e disse em voz baixa: Menina, já vi esse olhar antes. De quantos meses você está? Minhas mãos gelaram, e as lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Ela me abraçou rapidamente, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém via. Calma. Ninguém precisa saber ainda. Mas você tem que pensar no que vai fazer. Essa barriga não fica escondida por muito tempo. Naquela noite, sozinha no meu quarto, coloquei as mãos sobre a barriga ainda quase imperceptível. Uma vida crescia dentro de mim. Fruto de dor, sim, mas também parte de mim. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, com a voz embargada, pedi a Deus não um milagre, mas força. Força para enfrentar o que viria. Passei dias tentando encontrar coragem. Cada manhã acordava com o mesmo pensamento: preciso falar com ele. Mas quando a noite chegava, a coragem se desfazia como água escorrendo pelos dedos. Até que, numa manhã abafada de setembro, decidi que não podia mais esperar. A cada semana, meu corpo me denunciava mais, o vestido já não fechava direito na cintura, e as tonturas vinham cada vez mais fortes. Encontrei Lucas no estábulo, onde costumava passar as manhãs observando os cavalos. Ele estava de costas, acariciando a crina de um animal, o sol batendo em seu rosto. Meu coração batia tão alto que parecia que todos podiam ouvir. Lucas, preciso falar com você. Disse, a voz tremendo. Ele se virou lentamente, com aquele mesmo sorriso insolente de sempre. Beatriz, logo cedo me trazendo alegria? Estava com saudade do seu quartinho. Engoli em seco. O gosto metálico da coragem misturado ao medo queimava minha boca. Estou grávida. O sorriso desapareceu. Por um instante, vi algo diferente em seus olhos, surpresa, talvez medo. Mas logo foi substituído por raiva. E o que você quer que eu faça? Disse, num tom cortante. Como sei que é meu? Senti o sangue ferver. A bofetada saiu antes que eu pudesse pensar. Minha mão ardeu no mesmo instante, mas a marca que deixei em seu rosto me deu um segundo de dignidade. Ele ficou imóvel, surpreso. Então, lentamente, segurou meu braço com tanta força que senti a pele arder. Nunca mais faça isso, sua insolente. Sussurrou com veneno na voz. Você acha que pode me acusar? Quem vai acreditar em você? Se abrir essa boca, faço questão de garantir que você e sua família nunca mais tenham trabalho em lugar nenhum deste estado. Me empurrou com brutalidade, e caí na palha suja. O cheiro forte de animais misturado ao gosto amargo das lágrimas me sufocou. Ele saiu sem olhar para trás, deixando a porta bater com violência. Fiquei ali no chão, o corpo tremendo, abraçada à barriga ainda pequena. Pela primeira vez, compreendi com clareza: eu estava sozinha. Naquela noite, procurei Dona Josefa. Ela me ouviu em silêncio, sovando a massa do pão com movimentos firmes, a farinha subindo no ar. Eu sabia. Disse baixinho. Esses homens são todos iguais. O que eu faço, Dona Josefa? Perguntei, a voz embargada. Não posso voltar para casa assim. Meu pai me expulsaria. Minha mãe morreria de vergonha. Ela respirou fundo e me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das palavras. Tem uma mulher na cidade. Dona Jurema. Ela ajuda meninas nessa situação. Meu coração disparou. Já tinha ouvido falar dessas mulheres, algumas conhecidas por fazer serviços perigosos. Não, eu não quero, balbuciei, assustada. Calma, menina. Interrompeu. Não é o que você está pensando.
Dona Jurema não tira criança nenhuma. Ela ajuda no parto. E, quando a moça quer, encontra uma boa família para receber o bebê. Minha sobrinha passou por isso há alguns anos. Um misto de alívio e angústia me tomou. A ideia de entregar meu filho a estranhos me dilacerava. Mas como criá-lo? Onde? Eu mal conseguia sustentar a mim mesma. Vou pensar. Sussurrei. Nos dias que seguiram, tentei disfarçar. Acordava mais cedo que as outras empregadas para vomitar sozinha, escondida atrás do galinheiro. Ajustava os próprios vestidos em segredo, soltando a cintura pouco a pouco para esconder a barriga. Mas Dona Josefa percebia. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu via compaixão e tristeza nos olhos dela. Foi então que a patroa, Dona Helena, encontrou o pequeno calendário onde eu marcava minhas regras. Eu escondia entre meus poucos pertences, hábito que minha avó havia me ensinado. Mas um descuido meu foi suficiente. Entrei no quarto improvisado onde costurava e a encontrei lá, parada, o calendário nas mãos. O rosto dela estava fechado, frio como nunca tinha visto. Pode me explicar por que não há marcações nos últimos 3 meses, Beatriz? Senti o chão desaparecer sob meus pés. Senhora, eu tentei, mas a voz falhou. Você está grávida, não está? Cortou, os olhos faiscando. Na minha casa. As lágrimas brotaram sem que eu conseguisse segurar. Foi um erro, senhora, mas o bebê não tem culpa. Ela me olhou como se eu fosse algo sujo. Pegue suas coisas. Hoje mesmo. Não quero uma sem-vergonha sob o meu teto. Tentei implorar, mas as palavras não saíram. Um estranho senso de dignidade me manteve ereta, mesmo com o coração em pedaços. Sim, senhora. Estarei fora antes do anoitecer. Recolhi minhas poucas roupas, minha caixinha de costura, e o pouco de dinheiro que guardava. Enquanto arrumava a trouxa, uma batida na porta me fez congelar. Era Dona Josefa, os olhos vermelhos, um pacote nas mãos. Soube o que aconteceu. Disse, entrando rápido. Trouxe comida para a viagem. E isso? Me entregou um papel com um endereço escrito à mão. É a casa de Dona Jurema. Vai da minha parte. Ela vai te ajudar. Não consegui segurar as lágrimas. Abracei-a com toda a força. Obrigada, Dona Josefa. A senhora é um anjo. Ela suspirou fundo. Não sou anjo, menina. Só já vi essa história se repetir vezes demais. Agora vá. E lembre-se, o que aconteceu não foi culpa sua. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Saí pelos fundos, como uma ladra na noite. A trouxa de roupas num braço, a outra mão instintivamente sobre a barriga. Não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, a pouca coragem que ainda tinha se desfaria. Peguei carona com um caminhoneiro que levava leite para a capital. Ele não perguntou nada. Só abriu a porta e disse: sobe. Mas se for fugida, não quero saber. Não sou fugida, seu moço. Respondi, tentando segurar a voz. Só preciso recomeçar. Na estrada de terra, o balanço do caminhão me embalava. Foi então que senti, pela primeira vez, um leve movimento dentro de mim. Como um peixinho nadando, suave, quase imperceptível. Coloquei a mão sobre a barriga. Estou aqui, mamãe. Parecia dizer. As lágrimas vieram de novo, mas desta vez junto com uma promessa silenciosa. Eu vou cuidar de você. Não sei como ainda. Mas vou encontrar um jeito. Cheguei à capital já à noite, cansada e com o coração apertado. Nunca tinha visto tantas luzes, tantos carros, tanta gente andando apressada sem olhar para os lados.
Segurava contra o peito a trouxa de roupas e o papel com o endereço que Dona Josefa tinha me dado. As pernas tremiam mais de medo que de cansaço. Parei numa esquina, onde uma senhora vendia café numa garrafa térmica. Com licença, a senhora sabe onde fica a Rua do Rosário? Perguntei, mostrando o papel. Ela me olhou de cima a baixo, com um misto de pena e desconfiança. Fica umas 3 quadras daqui. No fim da rua, tem uma casa azul, com trepadeiras no muro. Mas cuidado, menina, essa hora não é para andar sozinha. Agradeci e segui rápido, olhando para todos os lados. O som da cidade era estranho, buzinas, vozes altas, passos apressados. Nada lembrava as noites silenciosas de Pirenópolis. A casa estava lá, exatamente como a senhora havia descrito. Azul desbotada, com trepadeiras subindo pelo muro. Uma luz fraca escapava pelas frestas da janela. Respirei fundo e bati 3 vezes. A porta se abriu devagar. Uma mulher de meia idade, cabelos escuros com fios grisalhos, me observou em silêncio. Seus olhos eram diferentes, pareciam atravessar a gente, como se lessem a alma. Pois não? Perguntou, a voz suave. Boa noite, me chamo Ana Beatriz. Dona Josefa, da Fazenda Carvalho, me mandou. Disse que a senhora poderia me ajudar. O olhar dela desceu discretamente para minha barriga, ainda escondida pelo vestido largo. Depois voltou para o meu rosto. Por um momento, temi que fechasse a porta. Mas em vez disso, abriu mais e fez um gesto para eu entrar. Entre, menina. Você não é a primeira que Josefa manda, e não será a última. Por dentro, a casa era simples, mas aconchegante. O cheiro de comida caseira se misturava ao de ervas secas penduradas no corredor. No pequeno salão, havia 3 outras jovens. Uma delas mal parecia ter 15 anos. Todas me olharam em silêncio, como se já soubessem quem eu era. Esta é Ana Beatriz, disse Dona Jurema. Fiquei à vontade para recebê-la. A mais nova sorriu timidamente. Eu sou Maria. Disse baixinho. Cheguei faz 2 semanas. Havia também Luísa, de 18 anos, expulsa de casa quando a família descobriu a gravidez, e Joana, de 20, que fugira do noivo violento. Aquele pequeno grupo parecia uma família improvisada, unida pela dor. Nos dias seguintes, descobri que a rotina na casa era simples. Pela manhã, ajudávamos nos afazeres, lavar roupa, cozinhar, limpar. Eu, com meu talento para a costura, comecei a fazer pequenos reparos para a vizinhança, ganhando uns trocados que guardava com cuidado. À noite, sentávamos na varanda, ouvindo o rádio e conversando baixinho. Dona Jurema cuidava de nós com firmeza e carinho. Sempre dizia: vocês não são menos que ninguém. Cometeram erros, ou foram vítimas de erros, mas isso não define quem vocês são. O que define é o que farão a partir de agora. Essas palavras me marcaram. Eu me agarrava a elas como a um talismã. Mesmo assim, à noite, deitada no quarto que dividia com Maria, as dúvidas me esmagavam. Eu passava a mão sobre a barriga, sentindo os primeiros movimentos mais claros. Um frio corria pela espinha cada vez que pensava no futuro. Eu amava aquela criança de um jeito que doía. Mas como criá-la? Eu não tinha nada. Certa noite, enquanto bordávamos roupinhas de bebê na varanda, Maria me perguntou: você já decidiu o que vai fazer? Olhei para ela, sem saber responder. Ainda não. Disse baixinho. Só sei que quero que ele, ou ela, tenha uma vida melhor do que a minha. Dona Jurema, que nos ouvia de perto, colocou a mão sobre a minha. O coração de mãe sempre sabe o que fazer. Mas não se apresse. Tem tempo. Foi nesse período que recebi uma carta inesperada. Chegou pelas mãos de Dona Jurema, que me chamou à parte. É da sua mãe.
disse, entregando um envelope amassado. As letras tortas me fizeram tremer. Minha filha, soubemos o que aconteceu. Seu pai está furioso, diz que você desonrou a família. Mas eu sou mãe, e sei que deve haver mais nessa história do que nos contaram. Quando o bebê nascer, se quiser voltar, vou tentar falar com ele. Talvez com o tempo ele aceite. Rezo por você todos os dias. Chorei lendo aquelas palavras. O amor da minha mãe atravessava a distância, mas a lembrança do olhar severo do meu pai me impedia de acreditar que seria bem-vinda de volta. Nessa mesma noite, olhando a lua cheia pela janela, decidi, não podia voltar. Não queria que meu filho crescesse num lar onde seria visto como vergonha. Eu daria a ele um futuro melhor, mesmo que isso me custasse a maior dor da minha vida. Os meses passaram devagar na casa de Dona Jurema. Minha barriga crescia, e junto dela crescia também um nó na garganta, cada vez mais difícil de engolir. As outras meninas compartilhavam suas próprias dores, e às vezes ríamos juntas, mas a verdade é que, quando a noite caía e eu deitava no colchão fino, o silêncio me sufocava. Maria falava do patrão que a enganara. Luísa, entre lágrimas, contava como o pai a expulsara de casa chamando-a de desgraça. Joana tinha pesadelos com o noivo que prometia encontrá-la. E eu guardava em silêncio o nome que jamais tive coragem de dizer. Durante o dia, mantinha minhas mãos ocupadas. Fazia vestidos para vizinhas, consertava roupas, bordava pequenas peças de bebê. Cada ponto da agulha parecia carregar meu coração. Fiz uma manta branca, delicada, que embrulhava cada noite e colocava debaixo do travesseiro. Sabia, no fundo, que talvez nunca fosse usada por mim. Certa manhã, Dona Jurema me chamou no quintal, enquanto regava as plantas. Ana Beatriz, precisamos conversar. Sentei num banco de madeira, sentindo o calor do sol na nuca. Ela me olhou com uma seriedade calma, que doía mais que qualquer bronca. Você já pensou no que vai fazer quando o bebê nascer? Demorei para responder. Passei a mão pela barriga, que já não podia mais esconder sob vestidos largos. Penso todos os dias, mas parece que meu coração não me deixa decidir. Ela assentiu devagar. É natural. Mas precisa se preparar. Não quero que o parto chegue e você ainda esteja perdida. Tenho contato com um casal de gente boa. Pessoas de confiança. Eles não podem ter filhos. Se for da sua vontade, posso apresentá-los. Meus olhos encheram de lágrimas. A ideia de entregar meu bebê me dilacerava. E se, engoli em seco. E se um dia ele me odiar por isso? Dona Jurema se aproximou, tocou levemente minha mão. Filha, quando uma mãe entrega seu filho por amor, para que tenha uma vida digna, isso não é abandono. É coragem. Abracei aquelas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que essa era a escolha certa. Mas cada chute, cada movimento do bebê me fazia vacilar. À noite, conversava baixinho com a vida que crescia dentro de mim. Me perdoa, meu amor, se eu não puder ficar com você. É porque quero que tenha o que eu nunca tive. As meninas da casa percebiam meu dilema. Maria certa vez me disse: eu também não sei o que vou fazer. Mas penso assim, se eu amar meu bebê, tenho que querer o melhor para ele. Mesmo que isso doa mais que tudo. No início de janeiro, senti as primeiras dores fortes. Estava quente, o ar parado fazia o suor escorrer pelas costas. Acordei Maria no meio da noite, e ela correu para chamar Dona Jurema. Já está na hora. Disse ela, firme, enquanto preparava a água fervida e as toalhas. Foram horas de dor. As contrações vinham como ondas, cada vez mais fortes, me arrancando gemidos que eu tentava abafar mordendo o lençol. Dona Jurema segurava minha mão, dizendo: respira, menina.
Você é mais forte do que pensa. Quando o sol começou a nascer, ouvi o primeiro choro. O som mais lindo e mais doloroso da minha vida. É uma menina. Anunciou Dona Jurema, colocando o pequeno ser em meus braços. Ela era tão pequena, vermelha, os olhinhos ainda fechados. Minhas lágrimas caíam sobre sua pele quente. Oi, minha filha, sussurrei. Eu sou sua mãe. Passei 3 dias com ela. 3 dias que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um sopro. Amamentava, embalava, memorizava cada detalhe, o narizinho arrebitado, os dedos minúsculos se agarrando ao meu. Dei-lhe um nome em segredo, Clara. Porque, mesmo em meio à escuridão da minha vida, ela era luz. No 4º dia, Dona Jurema entrou com um rosto sério. Eles estão aqui. O casal de que falei. Meu coração parou. Apertei Clara contra o peito, sentindo como se arrancassem parte de mim. Posso ter mais um momento com ela? Pedi, implorando. Dona Jurema assentiu e fechou a porta. Sentei na beira da cama e comecei a cantar baixinho a canção que minha avó cantava para mim. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. As lágrimas caíam sobre o rostinho dela. Me perdoa, minha filha. É por amor. Só por amor. Antes que batessem a porta de novo, tirei do meu pescoço o pequeno escapulário que era da minha avó e o prendi discretamente na roupinha de Clara. Dentro, coloquei um papel dobrado com meu nome completo. Um fio de esperança de que um dia, se ela quisesse, pudesse me encontrar. Quando Dona Jurema voltou, acompanhada de um casal simples, ele de terno gasto, ela de vestido azul, senti meu coração despedaçar. A mulher estendeu os braços com cuidado, lágrimas já nos olhos. Ela é linda, sussurrou. Obrigada. Entreguei Clara lentamente, como quem entrega o próprio coração. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio do quarto foi ensurdecedor. Eu me encolhi na cama, abraçando o travesseiro, e chorei como nunca antes. Os dias que se seguiram foram os mais silenciosos da minha vida. Eu acordava e instintivamente levava a mão ao peito, esperando sentir o calorzinho dela contra mim. Mas os meus braços estavam vazios, e o silêncio do quarto parecia zombar do meu coração. O leite vazava dos meus seios, doloridos, lembrando a cada instante o que eu tinha perdido. Dona Jurema me dava chás para aliviar, mas nenhuma bebida no mundo podia curar a dor de não ouvir mais o choro de Clara. À noite, virava para o lado onde o berço tinha ficado. O colchão ainda guardava o cheiro dela. Colocava o rosto ali e chorava até adormecer. As meninas tentavam me consolar. Maria, com seus olhos ainda tão infantis, dizia: Você fez o que achou melhor. Um dia ela vai entender. Mas no fundo, eu temia que minha filha crescesse sem nunca saber quem eu era. Dona Jurema, firme como sempre, me chamou um fim de tarde. Filha, a dor não vai embora de uma hora para outra. Mas você precisa levantar. Sua vida continua. Como se continua depois de entregar um pedaço de si mesma? Perguntei, a voz quebrada. Ela pousou a mão sobre a minha. Com um passo de cada vez. Com trabalho, com dignidade. Você tem um talento que pode te sustentar. Não desperdice. No início, parecia impossível. Mas aos poucos, voltei a pegar na agulha. Costurava para vizinhas, ajustava vestidos, fazia pequenos bordados. Cada ponto era uma tentativa de me costurar também por dentro. Com o dinheiro que juntava, comprei uma máquina de costura usada. Foi a coisa mais valiosa que tive até então. Instalei no quarto pequeno que aluguei depois de deixar a casa de Dona Jurema. Não era mais do que uma pensão simples, com paredes descascadas e cheiro de mofo, mas era o primeiro lugar só meu desde que saí da fazenda. No começo, as noites eram piores. A solidão pesava como pedra. Às vezes,
Sonhava com Clara e acordava com os seios molhados, como se meu corpo ainda esperasse por ela. Outras vezes, imaginava que a ouvia chorando na rua, e corria até a janela, só para ver que era apenas minha mente pregando peças. Certa tarde, voltando da feira com uma sacola de frutas, vi um cartaz colado na vitrine de uma pequena loja de tecidos. Precisa-se de costureira. Tratar dentro. Meu coração acelerou. Arrumei o cabelo como pude, respirei fundo e entrei. O cheiro de tecido novo encheu o ar. Atrás do balcão, uma senhora italiana, de cabelos grisalhos, atendia uma cliente. Esperei, tentando controlar o nervosismo. Quando fiquei sozinha, me aproximei. Vim pelo anúncio. Sou costureira. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando cada detalhe. Que experiência tem, ragazza? Engoli em seco. Não podia contar a verdade. Trabalhei como costureira particular. Sei fazer vestidos, camisas, ajustes, também bordo. Ela estreitou os olhos, pensativa. Traga uma peça feita por você. Quero ver seu trabalho. Amanhã. Naquela noite, fiquei horas costurando um vestido simples, feito com retalhos baratos. Mas cuidei de cada detalhe, o corte, as costuras invisíveis, o acabamento perfeito. Entreguei no dia seguinte. A senhora examinou o vestido como quem examina uma joia. Virou-o pelo avesso, tocou as bainhas, testou os botões. Por fim, assentiu. Tem boas mãos, ragazza. Pode começar amanhã. Foi assim que entrei para a loja de tecidos da dona Francesca. No início, fazia apenas ajustes. Mas logo ela confiou mais em mim, e comecei a criar peças sob medida para clientes especiais. Apesar das longas horas de trabalho, ainda voltava para casa e chorava em silêncio, olhando para a manta branca que tinha feito para Clara. Nunca consegui guardá-la longe. Estava sempre sobre minha cama, como lembrança e como promessa. Um mês depois, recebi um envelope pelas mãos de Dona Jurema. Vieram notícias, Beatriz. Disse ela, me entregando. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir. Dentro, havia uma carta curta e uma fotografia. Ana Beatriz, sua menina está bem. Foi batizada com o nome de Clara, como você desejava. Está saudável, forte, e já sorri quando lhe falam. Os pais adotivos a amam e cuidam dela como se fosse sangue deles. Eles pediram para que você saiba disso. Que sua decisão foi de amor, e não de abandono. Na foto, um bebê de bochechas redondas, enrolado em uma manta clara, a minha manta. Segurei a imagem contra o peito e chorei, mas desta vez não só de dor. Também havia um fio de alívio. A partir daquele dia, passei a viver por duas. Por mim, e por Clara. Se não podia estar com ela, faria o possível para que, se um dia nos reencontrássemos, ela pudesse se orgulhar da mãe que teve. Mas ainda havia um longo caminho. A vergonha, o medo de ser descoberta, e a saudade que me consumia eram feridas que não cicatrizavam facilmente. Os anos que se seguiram foram feitos de silêncio e trabalho. A dor nunca me deixou completamente, mas aprendi a escondê-la atrás dos pontos da agulha e do sorriso contido que oferecia às clientes. A loja de Dona Francesca se tornou meu refúgio. Ela, uma mulher de poucas palavras, enxergava mais do que dizia. Nunca perguntou sobre meu passado, mas percebia nos meus olhos a sombra de algo que eu carregava. Certa vez, me ofereceu um café e disse: Ragazza, quando a gente passa por coisa difícil, tem duas escolhas, ou deixa que a dor nos destrua, ou transforma a dor em força. Você tem mãos que nasceram para criar, não para desistir. Guardei aquelas palavras como um lembrete. Trabalhei duro, de sol a sol. E pouco a pouco, conquistei o respeito da vizinhança. Clientes vinham me procurar especialmente, pedindo que fosse a moça Beatriz a costurar o vestido.
À noite, no pequeno quarto que alugava, escrevia cartas que nunca enviava para Clara. Contava sobre meu dia, descrevia cada peça que costurava, falava do cheiro da rua depois da chuva, das flores que conseguia comprar às vezes para alegrar a mesa. Dobrava as cartas e guardava numa caixinha de madeira junto com a fotografia dela e a manta branca. Era minha forma de conversar com minha filha, ainda que à distância. 1 ano depois do nascimento, recebi outra carta de Dona Jurema. Dentro, uma nova fotografia, Clara, agora maiorzinha, de olhos vivos e sorriso aberto, sentada no colo da mulher que a adotará. O escapulário que eu tinha deixado pendia discretamente debaixo da roupinha. Meu coração quase explodiu de emoção. Ela está crescendo forte. Já dá seus primeiros passos. Li e reli aquelas palavras até decorá-las. As notícias vinham de tempos em tempos, sempre pelas mãos de Dona Jurema. Às vezes eram apenas algumas linhas, às vezes uma nova fotografia. Cada uma era um sopro de ar fresco na minha vida, um lembrete de que minha menina estava bem. Ainda assim, havia noites em que a solidão me esmagava. Olhava para a manta e pensava em como seria se Clara estivesse ali, dormindo ao meu lado, chamando-me de mãe. O peito doía, mas aprendi a conviver com essa dor. Com o tempo, juntei dinheiro suficiente para alugar um quarto maior e comprar alguns móveis usados. Instalei minha máquina de costura perto da janela, de onde podia ver o movimento da rua. Comecei a aceitar encomendas particulares, e logo já tinha trabalho suficiente para me sustentar sozinha. Um dia, Dona Francesca me chamou de lado. Beatriz, estou ficando velha. Não posso cuidar da loja sozinha por muito tempo. Quero que assuma mais responsabilidades. Foi a primeira vez que alguém acreditou em mim de verdade desde que deixei minha casa. Assumi a proposta com humildade, e me dediquei ainda mais. A cada vestido que terminava, pensava em Clara. Se ela um dia me encontrar, quero que veja que sua mãe não desistiu. Mas nunca falei dela para ninguém. O nome de Lucas, o peso da ameaça dele, ainda ecoava dentro de mim. Guardei esse segredo como quem guarda uma ferida aberta. Com os anos, a vida foi tomando um rumo. Não era a vida que eu tinha sonhado, mas era a que construí com minhas próprias mãos. Tive clientes fiéis, amizades discretas e conquistei respeito. Mas a saudade era um fio invisível que me apertava todos os dias. Em cada criança que passava correndo pela rua, eu via um reflexo dela. Às vezes imaginava que era Clara, crescendo em algum lugar próximo, rindo de coisas simples. Outras vezes me perguntava se pensaria em mim, se saberia que, mesmo distante, eu nunca deixei de amá-la. No fundo, entendi que minha vida sempre teria essa ausência. Não importava o quanto eu conquistasse, sempre faltaria um pedaço. Mas aprendi a transformar essa falta em motivo para continuar. Hoje, já idosa, sentada nesta cadeira de balanço, olhando meus netos emprestados, filhos das vizinhas que me visitam, penso em tudo o que vivi. Carrego cicatrizes que não se veem, mas que moldaram quem sou. Se fecho os olhos, ainda sinto os dedos pequeninos de Clara segurando o meu naquela madrugada em que ela nasceu. E mesmo tendo entregue-a para outra família, sei que dei a ela algo que eu nunca tive, a chance de crescer amada e protegida. Sobrevivi, mas não voltei a ser a mesma. O silêncio, a vergonha e a dor se tornaram parte de mim. Mas também se tornaram a prova de que, mesmo quebrada, uma mulher pode se reconstruir. E se algum dia Clara quiser me encontrar, se algum dia aquela caixinha com o escapulário for aberta e o papel com meu nome for lido, estarei pronta. Para dizer que nunca, nem por um instante, deixei de ser sua mãe. Sobrevivi, mas com um pedaço da alma sempre faltando.